Bom dia, vamos iniciar agora o estudo do capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre reações em soluções aquosas e estequiometria de soluções. Mas antes do primeiro tópico, nós vamos verificar algumas propriedades gerais das soluções aquosas. Uma primeira propriedade importante aqui é a propriedade eletrolítica. Então, as soluções aquosas, aquela em qual o solvente é a água, ela tem potencial de conduzir eletricidade. A habilidade da solução em ser um bom condutor vai depender do número de íons existentes nessa solução. Então, nós podemos classificar essa solução em relação à sua propriedade eletrolítica de três formas. Ela vai ser um eletrólito forte, quando ela apresentar um número grande de íons em solução. Então, por exemplo, se eu dissolver NaCl em água, esse NaCl vai se dissociar completamente, gerando os íons Na+, e Cl-. Então, a existência de um número grande de íons em solução vai gerar uma solução de um eletrólito forte, o que vai conduzir corrente elétrica com mais facilidade. Nós podemos ter também soluções formadas por eletrólitos fracos. Geralmente, eletrólitos fracos eles vão produzir poucos íons em solução. Eles vão se dissolver em água, mas eles vão produzir poucos íons em solução. Vão poder conduzir corrente elétrica também, mas desde que não tenha uma concentração muito baixa. E nós também temos soluções que não são eletrolíticas, onde você vai ter uma substância que vai se dissolver em água, mas não vai produzir íons em solução, portanto ela não vai conseguir conduzir corrente elétrica. Então vamos dar alguns exemplos. Um composto iônico em água, quando ele se dissolve bem em água, ele vai se dissociar completamente. Então os íons se dissociam em água. E essa dissociação do íon gera, então, uma solvatação dos íons. Então, em solução, cada íon vai ser rodeado por moléculas de água. Então, olhando esse desenho aqui, você tem um cristal de NaCl, onde você tem os íons Cl- e Na+. O NaCl ele consegue se dissolver em água porque a água vai rodear o íon sódio pelo lado negativo da molécula de água, onde está o oxigênio aqui. Então, vai interagir, várias moléculas de água vão rodear um íon sódio, vão interagir com ele, o que vai dissolver, então, esse cristal de NaCl. Ao mesmo tempo que o íon cloreto, Cl-, vai ser rodeado pelo lado positivo da água, onde estão os hidrogênios, já que a molécula de água é uma molécula angular e polar, ela tem um lado negativo, onde está o oxigênio, e positivo, onde estão os hidrogênios. Então, o lado positivo da água cerca o Cl-, enquanto o lado negativo da água vai rodear o íon sódio positivo. Então, isso causa a dissolução do NaCl, como você está vendo nesse exemplo, e você ter íons dissolvidos na sua solução, isso permite que tenha o transporte de íons, tá certo? O que provoca o fluxo de corrente elétrica. Então, uma solução eletrolítica, ela tem íons dissolvidos que são capazes de transportar transportar íons e gerar um fluxo de corrente. Já compostos moleculares dissolvidos em água, nós temos o exemplo aqui do metanol. Metanol é um composto molecular, ele vai se dissolver muito bem em água, só que ele não vai gerar íons em solução, como mostra esse esquema aqui. Então nós temos uma molécula de metanol, CH3OH, e o metanol consegue se dissolver em água porque ele interage com a molécula de água através de ligação de hidrogênio, tá certo? O lado negativo da água interage com o hidrogênio que está ligado no oxigênio do metanol, formando uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Então, o metanol é bastante solúvel em água, mas quando ele se dissolve em água, ele não gera íons. Então, se ele não gera íons, não existe nada para transportar a carga elétrica. Então, a solução é dita não eletrolítica. Nós podemos ter eletrólitos fortes e eletrólitos fracos. Os eletrólitos fortes, eles se dissociam completamente em solução. Um bom exemplo aqui é do ácido clorídrico, que é um ácido forte. O ácido, você pode classificá-lo em ácido forte ou fraco. Um ácido forte vai ser aquele que vai liberar o maior número possível de íons H+ em solução.
Então, quanto mais dissociado tiver o seu ácido, mais forte ele vai ser. Na verdade, aqui está dizendo que eletrólitos fortes associam-se completamente em solução, mas nós consideramos que se uma substância tem 50% ou mais de suas moléculas na forma de íons, ou seja, dissociada, nós vamos considerar que ela é um eletrólito forte. Então, HCl é um eletrólito forte, então a gente mostra uma seta indicando apenas aqui na dissociação dos íons Na+ e Cl-, porque ele se dissocia completamente. Nós também podemos ter eletrólitos fracos, que vão produzir uma pequena concentração de íons quando se dissociam. E esses íons existem em equilíbrio com a substância não ionizada. Um exemplo dado aqui é para a molécula de ácido acético. O ácido acético foi desenhado dessa maneira aqui, destacando esse hidrogênio, é porque dos 4 hidrogênios que tem na molécula, apenas um dos hidrogênios é ácido. E não se engane achando que esse hidrogênio está ligado no carbono, não. Hidrogênios ligados a carbono, eles dificilmente vão se dissociar, tá certo? Então, esse hidrogênio, na verdade, ele está ligado no oxigênio. Os hidrogênios ligados a oxigênio e a nitrogênio é que geralmente pode se dissociar em compostos orgânicos, podem ser ácidos. Então, esse hidrogênio foi destacado aqui, é porque é ele que vai ser destacado aqui na dissociação. Ele que vai liberar H+, mas ele, na verdade, está ligado no oxigênio e não no carbono, tá certo? Então, vai gerar o íon H+, e o íon, no caso aqui, vai ser o acetato. Essa substância é um eletrólito fraco, porque o ácido acético é um ácido fraco, tá certo? Então, se ele é um ácido fraco, ele se ioniza muito pouco. Então, os íons vão estar em equilíbrio com a molécula, mas no equilíbrio você vai ter muito mais a molécula não ionizada do que os íons, já que ele é um eletrólito fraco. Então, nós temos que desenhar agora uma seta de equilíbrio, e não essa seta dizendo que está tudo dissociado, né? Então, a gente usa essa seta para informar que a substância foi completamente dissociada. Já essa aqui a gente usa para dizer que essa substância está pouco ionizada, né? Então, a gente tem que colocar uma seta de equilíbrio, certo? Então, terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.